pessoal, tudo bem? Olha, vamos lá, hoje todo mundo com papel e caneta na mão. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu pôr um pouquinho só assim. Só um minuto. A Sara me chamou, ela já tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo ok? Ai, a Sara já entrou. E aí, pessoal, papel e caneta na mão? Ai, a Olá, Karine. Oi, Sara, tudo bem? tudo bem, minha querida? Tudo jóia e vocês? Graças a Deus, tudo bem. E por aí? Tudo jóia. Acabei de sair de uma live e estou entrando em outra. Ah, bom, você deve estar super concorrida. Ah, e aí, coisa boa, né? Vamos lá, não vamos parar. Tá mudando o formato e vamos lá. É o novo normal, né, Sara? Sim, sim, sim. É o novo Né? normal e a Acabei de gente tem que falar se com, adaptar. sim, clientes do Sul, juntamente com o pessoal do Nordeste, todo mundo na mesma sala. O que é incrível é o seguinte: se eu fosse pegar um avião, se eu fosse pegar um carro, eu não ia conseguir falar com todos eles com a mesma atenção. Então, para mim, está sendo ótimo. Acho que a gente está realmente reinventando isso, da mesma forma que o álcool gel fará parte da nossa rotina daqui para frente. Os treinamentos, a frequência do nosso interesse para ampliar conhecimento via tecnologia fará parte da nossa rotina também, você pode ter certeza. Você sabe que eu estou fazendo bastante visita médica por WhatsApp. Sim, sim. Até porque o consultório, você entrar lá, chegar, a superfície está toda limpa, higienizada, esperando o paciente. Você chega lá, pode ser até desconfortável, né? Infelizmente, né? Esperando o paciente, chega lá você e, né? O ideal realmente se torna mais produtivo, marcar o horário e tá todo mundo online. Isso aí. É o novo normal, né? Eu também tô achando ótimo esse novo normal. Tô gostando. Ótimo. Mais efetivo, mais funcional. É verdade. Eu já falei aí um pouquinho com o pessoal, papel e caneta na mão, né? Porque a Sara é uma feríssima aí. É um prazer para a gente da Herbes Naturalis receber mais uma vez a Sara. Uma vez nós fizemos um evento presencial, né, Sara? Que foi bem bacana. Sim, sim. E aí, com muito conhecimento que a Sara tem. Se apresenta um pouquinho, então, Sara. Acho que tem um pessoal aí que não te conhece. Vamos lá. Sou farmacêutica, somos colegas, trabalho na Farm Special. A Farm Special é uma distribuidora de matérias-primas, entre elas cosméticas, né, a parte de nutracêuticos também faz parte do nosso portfólio, alguns itens farmacêuticos. E entre este nosso portfólio, fomos nós que identificamos a oportunidade de trazer os fatores de crescimento para o Brasil. Isso já tem 12 anos. 12 anos que nós comercializamos, damos o suporte no desenvolvimento, no uso dos fatores de crescimento. Os fatores de crescimento estão cada dia mais, né, na nossa rotina. Como você falou lá atrás, nem se usava tanto, né? 12 anos atrás, o pessoal falava que o fator de crescimento era cancerígeno, isso por conta até de outros farmacêuticos, médicos também. Então, assim, havia muito desconhecimento. O que a gente viu nos últimos anos? Os médicos puderam viajar, puderam ver os congressos lá fora, viram que este é o assunto, né? O Brasil é muito tradicional em termos de protocolo. A gente sabe que os produtos são sempre os mesmos. Você vai num congresso brasileiro e vai num congresso internacional, é uma realidade completamente diferente. Não sei se pela preocupação de, o que adianta trazer novidade para o Brasil se não vai ter para vender? Não sei se é essa muita preocupação, né?
mas quando a gente vai lá para fora, vê novas tecnologias, novos tratamentos, poxa, lá fora se falava de fator de crescimento há muito tempo. Então, o Brasil demorou aí uns 5 anos, literalmente uns 5 anos, para, peraí, né? O mundo está falando sobre este assunto, a gente está ainda no minoxidil, a gente está ainda, né, na terapia clássica, que tem o seu valor, que funciona, só que a gente precisa olhar para uma nova realidade, novas tecnologias, que nem a nanotecnologia, ela está aí para ser aliada. Há muito que se estudar, não tenha dúvida, mas a gente também não pode fechar os olhos para isso, né? Para essas tecnologias. E fico muito feliz porque algumas técnicas nos ajudou nisso. Então, por exemplo, da mesma forma que o fator de crescimento ficou mais conhecido, veio o microagulhamento. Né? O microagulhamento, eu atribuo ao microagulhamento a estratégia de impulsionamento do uso dos fatores de crescimento. Aí todo mundo caiu a ficha. Espera aí, né? O próprio procedimento, ele é uma fonte de fator de crescimento. Ele me ajuda a ter o fator de crescimento do paciente. Isso, gente, no couro cabeludo, na pele, na estria, no rosto, pela injúria da agulha, eu tenho nestes canais o sangue, o fator de crescimento biológico, aquele que o paciente tem, chegando nessas regiões. A gente sabe, as vantagens são grandes, a gente está falando desde uma cicatriz de acne até alopécia, né? Cabelo. Cabelo não é muita coisa que você pode fazer. Cabelo, você não pode usar um laser, qualquer comprimento de onda que você queima. Então, o que você pode fazer? O microagulhamento é um dos procedimentos mais realizados no tratamento de alopécia e a associação do microagulhamento com o fator de crescimento. Então, esse paralelo, essa dobradinha, ela é feita no mundo inteiro. Começou lá na Ásia, é importante que se diga isso, começou lá com as coreanas, começou lá com os chineses, né? O uso do roller, do microagulhamento, da injúria, da microinflamação, e isso veio para o Ocidente. Então, é mais uma técnica Asiafication, né? Veio de lá e está influenciando o Ocidente. Eu tenho uma imagem para mostrar, não sei se fica evidente para vocês, eu vou tentar abrir aqui e expandir a tela, né? O microagulhamento nada mais é, perdão, opa, eu vou aí aos pouquinhos me ajudando, me inteirando aqui com o celular. Então, pela agulha, pela injúria dessa agulha, eu vou ter o quê? Uma dimensão, eu vou ter uma profundidade, uma quantidade, né, de sangue chegando nestas regiões. E, neste momento, pelo procedimento, eu também posso associar o fator de crescimento para unir forças do fator de crescimento biológico com o fator de crescimento biotecnológico, aquele que eu posso adicionar. O fator de crescimento tá igual o novo normal, né? Veio para ficar. As pessoas... Veio para ficar. A gente é que tem que se adaptar, né? Veio para ficar. E surgem cada vez mais atribuições ao fator de crescimento, né, Sara? Sim, por quê? Porque assim, eu não estou falando de nada estranho. Por que fator de crescimento, nossa, é um divisor de águas? Na verdade, fator de crescimento, pela biotecnologia, da mesma maneira que eu produzo vacina, que eu produzo ácido hialurônico biotecnológico, enfim, é pela mesma via que nós obtemos os fatores de crescimento biotecnológicos. E a gente consegue na medicina aquilo que a gente queria há muito tempo. Usar substâncias que são análogas, aquelas que imitam a fisiologia, de preferência, e elas terão, consequentemente, uma menor rejeição, um menor efeito colateral. E isso a gente tem dos fatores de crescimento. O fator de crescimento é meu, não é nada estranho. Eu não estou falando do extrato da planta, no extrato da flor lá, no deserto, nada contra a fitoterapia. A questão é a seguinte, não é meu. Né? É um produto natural, tal, mas não é próprio. Uhum. Não é uma molécula que se encontra na minha pele, no meu organismo. Então, assim,
Quando a gente está falando de lesão, quando a gente está falando de recuperação, quando a gente está falando em reverter, de repente, aí, né, a pele às vezes está inflamada, é um pós-cirúrgico, eu preciso de uma intercorrência rápida, uma substância potente, a gente não tem tempo a perder, né? Você está perdendo o cabelo, cria uma ansiedade muito grande, você está perdendo o cabelo, você vai ficar investindo em produto que vai ficar dando voltas, vai estimular. Não, já é um fator de crescimento, eu tenho no couro cabeludo, eu estou envelhecendo, então todo mundo está produzindo menos fator de crescimento, isso é uma realidade, e eu tenho menos fator de crescimento circulante. Então, que antes eu cicatrizava uma ferida com muita agilidade, com muita rapidez, agora eu não tenho mais o mesmo ritmo de cicatrização. E isso pode ser uma porta aberta para infecção, para uma internação, né? Uhum. E o fator de crescimento, Sara, na questão do estímulo de colágeno, num pós-mergulhamento, você pode falar para a gente? Posso. Nós temos pouco tempo para falar de um assunto tão complexo, né? Primeiro, só para o pessoal entender que nós temos vários tipos de fator de crescimento. Inclusive, a literatura fala em cascata, né? Nós trouxemos 7 fatores de crescimento para o Brasil, trouxemos também os seus peptídeos, que são frações concentradas do fator de crescimento, isso faz com que eles sejam mais potentes em termos de resultado. E o fator de crescimento a gente divide em 3 grandes grupos, tá? O primeiro grupo em tricologia, cabelo. Eu tenho fator de crescimento que é indicado para cabelo e fator de crescimento que não é indicado para cabelo, ele faz o oposto. As pessoas não se dão conta disso. Peraí, fator de crescimento também faz perder o pelo. Isso é legal. No hirsutismo, num clareamento de virilha, que hoje em dia a parte de estética íntima tem crescido bastante. Muito. Então, o que acontece? Eu tenho o fator de crescimento que expulsa o pelo, faz o oposto. Então, veja como é importante a gente estudar esse assunto, né? Depois eu tenho fatores de crescimento que são usados para cicatrização de ferimentos. Então, ferimentos eu estou falando de pé diabético, eu estou falando de úlcera varicosa, né? Estou deixando aqui minhas apresentações abertas. Então, a gente também tem os fatores de crescimento para a finalidade de cicatrização. E quando eu falo cicatrização, eu estou falando de cenários como este, tá? Onde eu tenho fragilidade vascular, eu tenho diabetes envolvida, né? Eu tenho idade como um problema, é pele envelhecida, é pele fina, é pele frágil, tá? Eu tenho um plexo vascular frágil, eu tenho hipóxia, falta de oxigênio nessas regiões. Falta de oxigênio dificulta circulação de nutrientes, isso faz com que a gente tenha necrose, como a gente perde a pele. Pacientes acamados, as úlceras de pressão. Evitar queloides, então o queloide pode ser evitado, ou a cicatriz hipertrófica pode ser evitada com o uso de fator de crescimento. Por que a cicatriz hipertrófica desenvolve? Por que o queloide desenvolve? É uma resposta da pele. Há uma perda abrupta, de repente, de pele por uma queimadura, por uma cirurgia, eu preciso de colágeno imediato, produz lá um colágeno de qualquer jeito. É um colágeno duro, é um colágeno fibrótico, é um colágeno rígido, mas foi o que deu para a pele produzir. Foi uma resposta inflamatória dessa pele, porque talvez ela não tinha fator de crescimento em quantidade adequada. Porque o fator de crescimento me ajuda a ter um colágeno de qualidade, me ajuda a prevenir o queloide, né? Então, desde a lesão até a cicatrização total, isso iria acontecer de algum momento. De alguma forma, isso vai acontecer. Qual é a dificuldade aqui? O tempo. Então, o tempo que isso vai acontecer, pode acontecer uma série de coisas. Você pode ter uma hipercromia, você pode ter uma acne em rebote, você pode ter uma infecção. Por exemplo, trabalho de queimadura em crianças. Quando você usa fator de crescimento nas crianças queimadas no hospital, você diminui o tempo de internação. Isso é importante? Demais. Essa criança vai embora mais rápido para casa, né? Vou mostrar um estudo de queimadura aqui para vocês verem que interessante que é. Quando a gente compara
quando usou ou quando não usou o fator de crescimento, tá? Depois eu volto para as feridas. Veja só que interessante. Isso aqui é um... Oi? Oi? Brasil? Aqui... Não, esse estudo é fora. Esse estudo é de fora. Tá? Esse é um estudo chinês, inclusive. E aqui, ó, nós estamos vendo uma lesão de CO2 que foi feita em coelhos, tá? Então, a lesão de CO2 só foi utilizado o veículo, ou seja, estou falando de placebo. Placebo também é creme, também tem glicerina, também tem moliente. E nós usamos o EGF, então o veículo, né, o creme com o EGF. E a gente vai vendo ao longo dos dias uma diferença de resposta para o mesmo tipo de lesão. Não é interessante isso? Muito. Um utilizou placebo, o outro utilizou fator de crescimento epidermal. Né? E a gente vê já no 8º dia, enquanto o placebo ainda está formando lá uma fibrina, está formando lá um tecido de granulação, eu já tenho o EGF praticamente que todo fechado. Né? E a inflamação é dia... menor, né, Sara? Oi? O processo Não entendi. inflamatório é muito menor. O processo inflamatório é menor, a complicação é menor. Então, veja, 12º dia tem a pele aberta ainda, né? Porta de entrada para infecções, enquanto que no 10º dia, com fator de crescimento, já está completamente fechada. E vamos ver a qualidade dessa cicatrização, né? Nós estamos falando de uma qualidade de pele. Olha lá, praticamente não existe diferença de tonalidade, inclusive. Aqui, Falando um pouquinho aqui a gente vê o quanto está inflamado ainda, né? O eritrema está muito grande, né? Muito grande ainda, né? Enquanto que para fator de crescimento epidermal eu tenho uma resposta muito mais rápida. Em termos de qualidade de cicatrização também. Eu acho que isso é importante. Além de agilizar a cicatrização, eu estou fazendo com que esse tecido que foi desenvolvido, que veio com colágeno, que veio aí, né, hidratado, ele seja o mais natural possível, não seja acompanhado de manchas, por exemplo. Você sabe que mancha é o grande problema destes procedimentos inflamatórios, né? Olha uma úlcera varicosa aqui, né? Essa é uma úlcera, ela foi utilizada uma combinação de 3 fatores de crescimento, tá? Ela é uma úlcera grande, venosa de perna, e que depois de 4 meses, vejam que nós temos a cicatrização total dessa lesão, né? Então, veja, mesmo num cenário de possivelmente é um paciente portador de diabetes, ele tem uma fragilidade vascular, ele tem uma dificuldade de oxigenação deste tecido, né? Eu tenho a efetividade. E aí é o seguinte, é importante a gente falar de cicatrização, de feridas como esse caso, que às vezes a ferida está infeccionada. Neste cenário de infecção, a ferida não vai fechar. Então, eu também posso associar antibióticos aos fatores de crescimento nestes procedimentos, tá? E eu termino falando... Imagina, pode falar. Qual é a concentração do EGF nos estudos? 1%. 1%, muito baixo. Dá resultado bem satisfatório, né? Sim, até porque os fatores de crescimento estão no revestimento nanotecnológico, né? Eu tenho nanotecnologia me ajudando na entrega dessas substâncias. Então, a nanotecnologia protege o fator de crescimento, porque eles são proteínas, são substâncias sensíveis, então a nanotecnologia protege esses ativos, tá? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, de que eu tenho a proteção dessas substâncias, né, que são produzidas por biotecnologia, numa cápsula chamada nanofactor. É uma tecnologia que o fosfolipídio faz parte dessa tecnologia. E o que é legal, ela não só protege, como garante a entrega. Isso daqui também precisa o quê? Garantir a entrega disso na pele, fazer com que isso seja disponível em camadas mais profundas. Uma úlcera, a gente nem está falando muito de profundidade, porque a pele está aberta. Agora, e um couro cabeludo?
né? A palavra já diz, é um couro. Isso precisa permear, isso precisa ser biodisponível. E essa tecnologia nos ajuda nisso, tá? O fator de crescimento também é indicado na cosmiatria, que foi a tua questão, a primeira, falando sobre colágeno, né? Colágeno é Então, o porque raciocínio... Uhum, os esteticistas, eles me perguntam bastante, né? uhum, Após microagulhamento, como manter o estímulo do colágeno, né? uhum, uhum, Sabe que os fatores de crescimento é um estímulo natural nessa área. uhum, Então, uhum. o que a gente tem de Sim, melhor são os fatores de crescimento para o estímulo de colágeno, né? sim. Eu vou mandar para você, depois você compartilha com todos eles, essa tabela rosa, né? A gente divide cicatrização em verde, é uma cruz verde, tricologia a gente deixa numa cruz laranja e cosmiatria a gente deixa numa cruz rosa. Então, Ai, cosmiatria, o que que eu tenho de fator de crescimento? Eu tenho tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu posso utilizar, inclusive na parte de gordura localizada. Então, vejam que é muito extenso, né? Eu posso, na Hebs naturalis, por exemplo, fazer uma associação de mais de um tipo de fator de crescimento, até para imitar o fisiológico. Isso acontece na pele. Dificilmente você vai encontrar isso industrializado, né? Então, eu consigo, com a farmácia, fazer a associação de mais de um tipo de fator de crescimento para imitar o que acontece na nossa pele. A gente tem também, quando a gente passa por um processo de queimadura, quando a gente passa por um processo de injúria, de lesão, imediatamente, vários fatores de crescimento, eles entram em ação. Para quê? Para expulsar essa necrose e favorecer a cicatrização. Então, eu estou falando de mais de um tipo de fator de crescimento. Se eu puder, no microagulhamento, imitar essa cascata, eu estou imitando o processo de reparo natural da pele. Um colágeno de qualidade, não vai ser um colágeno fibrótico, um colágeno duro, um colágeno rígido, né? Então, por exemplo, olha como é interessante falar de colágeno de qualidade usando o fator de crescimento, por exemplo, no pós-microagulhamento de cicatriz de acne. Olha lá, que a gente usa muito microagulhamento para essa finalidade, onde a injúria da agulha favorece a chegada do fator de crescimento biológico, e foi utilizado uma associação do IGF, EGF e TGF-beta. Então, se de repente o pessoal fala, poxa, Sara, qual formulação assim para volumetria, para booster de colágeno, para banco de colágeno, que a gente pode utilizar usando os fatores de crescimento para me ajudar no preenchimento de dentro para fora, no resgate de volume? Eu posso pensar nesses 3 fatores de crescimento: epidermal, insulínico, transformador. Eles me ajudam nesse reparo. A gente vê a qualidade de pele, né? A gente viu como que foi melhor essa pele em termos de redução da fibrose, redução da retração que acontece por conta de ser uma cicatriz antiga. olha, dá para ver nitidamente. Uhum. Mas isso daí houve o procedimento do microagulhamento e o uso dos fatores do de... fator de crescimento, a combinação, exatamente. Então, você une o biológico com o biotecnológico, com o que você está associando. Então, assim, esse é um procedimento feito no mundo inteiro. A Ásia em peso, a Coreia em peso, né, usam esse tipo de estratégia. E a gente vê que é algo muito acessível, não depende de um equipamento caríssimo, né? Eu preciso ter asepsia, obviamente, eu preciso ter todo um cuidado, o manejo do roller, não é vampirismo, não é sair retalhando pele com a agulha, tem que saber fazer, a pressão da mão, o trajeto que esse roller vai ter para efetividade. Principalmente cabelo, tomar muito cuidado com o microagulhamento no couro cabeludo, que é um cenário muitas vezes já inflamado, já está sensível, quase perdendo o folículo, e você vai lá e retalha todo o couro cabeludo. Então, ao invés de você ter benefícios, você vai ter problemas.
Para quem já tem calvície, você indica o microagulhamento e o uso do fator de crescimento? O quanto antes. A gente não consegue reverter uma alopécia de anos, né? Eu ainda tenho ali aquela perda difusa de fios, ao redor já está bem diminuída a quantidade, a população de fios. É a hora de entrar com o microagulhamento e a associação, se possível for, de fator de crescimento topicamente, sem dúvida. Isso é algo, vou mostrar um caso aqui para vocês, Mas dessa se técnica. já for calvo, se ele já for, já tiver histórico de calvície e vem desenvolvendo, ele consegue reverter, Sara? Vamos dizer que é esse cenário aqui. Tá. Eu ainda tenho os fios, tá vendo lá? Tô. Eu tenho nessa porção mais central da cabeça, eu tenho já folículos mais ativos, na frente, quase que todos perdidos, né? Certo. Tudo bem que aqui também a gente tem o penteado do paciente, mas a gente vê que aumentou e bastante na parte da frente. Foi feito microagulhamento em consultório e em casa ele utilizou o fator de crescimento e veja que interessante, aqui é uma cascata de fator de crescimento. A gente vê aqui, ó, IGF, BFGF, VEGF, copper peptídeo, associado ao microagulhamento. Então, isso aqui, ó, é uma das técnicas mais realizadas no mundo, principalmente na reversão de alopecia importante, como foi o caso deste homem. Eu considero isso daqui uma calvície bem avançada. Sara, outra pergunta para homens, como está na moda, né, o negócio de barba, e tem homens que a gente vê que tem falha na barba, também, sim. Também é aconselhável. Essas falhas precisam ser avaliadas, porque muitas vezes a gente tem infecções fúngicas prejudicando no crescimento de pelos, é preciso avaliar. Às vezes não é nenhuma infecção fúngica, às vezes é uma perda de pelo causada por uma alopecia chamada areata. Ela existe, você tem ausência total do folículo, e aí exige intervenção médica para o uso de corticoide, infiltração de corticoide nessas regiões. Então, não dá para a gente dizer assim que perda de cabelo, alopécia, é algo que acontece da mesma forma com todo mundo. Eu tenho um padrão de perda de cabelo e perda de barba. A gente tem várias influências nisso, né? Que estão que caracterizam a perda do pelo nessas regiões. Barba é muito importante ver questões relacionadas com estresse, por exemplo. Muitas vezes começa na barba para depois ir para o cabelo. É interessante isso. É que tem pacientes que realmente, eu não sei se chama calvície na barba, né? Que tem a barba falha mesmo e quer encher por uma questão estética. E aí o fator de crescimento ajudaria. Tem que ver se ele tem folículos ativos nessa região, porque às vezes a pessoa nunca teve barba comprida. Começa a ter barba comprida. Ah, percebeu que tem falha. Mas espera aí, essa região aqui é região para ter pelo? É uma região que tem folículo? Porque às vezes é realmente uma barba pouco populosa em fios, né? Existe um microtransplante de folículos sendo realizados para barba, porque a pessoa quer uma barba mais volumosa, mas é uma região que não tem histórico de folículo. Aí é caso para implante. Tá. Só para o pessoal saber como orientar os pacientes, né? E fator de crescimento, vocês também têm crescimento de cílios e sobrancelhas. Nós estamos nessa época de uso de próteses, né? O pessoal está usando as próteses para aumentar aí o cílio. Cílio e sobrancelha é o pelo mais sensível que nós temos no corpo. Tomar muito cuidado com o uso dessas próteses, porque são peso, é um corpo estranho, né? A gente sabe que a área dos olhos ela é muito sensível, a gente tem glândulas participando aqui da lubrificação. Tomar muito cuidado, né, com prótese principalmente. Então, a gente pode utilizar uma fórmula
contendo o fator de crescimento, substâncias que são nossas, fazem parte da nossa fisiologia. E eu aplico isso na base do cílio, na base do pelo, e eu tenho, então, aí um resultado muito positivo perto do placebo. Ó, não foi utilizado nenhum ativo, foi usada a formulação placebo, enquanto que foi utilizado o fator de crescimento. O fator de crescimento que é meu, não é nada estranho que eu estou passando na região da área dos olhos, é diferente de uma prostaglandina, outras substâncias que correm o risco de uma série de coisas, de ter hiperpigmentação, de ter uma complicação, e a gente sabe que o fator de crescimento a gente nem consegue mensurar, né? Falar de efeito colateral, porque é algo muito baixo realmente. Aqui na Herbes nós desenvolvemos uma fórmula para crescimento de cílios e sobrancelhas. E faz um sucesso excelente, por causa que a gente usa uma embalagem que é um tipo de um delineador. Então, aplica, não tem problema de escorrer na vista, nada. E olha, faz um sucesso muito grande. Assim, pessoas em 30 dias já vê a diferença. Sim, sim. E acaba sendo muito... acaba sendo muito interessante, vai além da estética. Então, por exemplo, pense numa pessoa que acabou de fazer quimioterapia, ela, né, parou o tratamento dela, ela quer recuperar o cílio, ela quer recuperar a sobrancelha. São indicados para esses casos também, né? Devolver a autoestima da paciente, isso ajuda, isso contribui bastante. Aqui nós fizemos em março, fevereiro e março, né, uma campanha que a pessoa comprava o Triup e levava o delineador para crescimento de cílios e sobrancelhas. Que bacana! As pessoas gostaram tanto do Triup quanto do delineador, que elas estão voltando para comprar separado. Aí, tá vendo? Muito legal. Porque o efeito é muito legal. E aí, assim, estão dando de presente, porque as pessoas perguntam, Sara, o que aconteceu que cresceu tanto pelo naquela região? Tá vendo? Nada como você devolver aquilo que faz parte da sua pele, né? Faz parte do seu pelo, do seu anexo de pele, né? Que são os cílios, são as sobrancelhas. Não estou aplicando nada de estranho, nada diferente daquilo que já faz parte da pele. Então, o nome disso é biocompatibilidade, bioidêntico, é algo que eu estou suplementando, né? E como a gente envelhece, quando a gente envelhece, tudo cai, inclusive a produção de fator de crescimento. Então, eu posso suplementar para devolver um colágeno de qualidade, para ter um cabelo com ritmo de crescimento preservado, volume de crescimento, volume de cabelo também, né? Agora, eu acho importante a gente dizer o seguinte, como os fatores de crescimento, eles fazem parte das nossas células de defesa, fazem parte do nosso sistema autoimune, eu tenho que falar de contraindicações dos fatores de crescimento, né? Então, por exemplo, algumas doenças autoimunes, os fatores de crescimento são contraindicados, por exatamente serem autoimunes. Quando a gente tem uma doença autoimune, todo o nosso sistema imunológico ele está exacerbado, a sua resposta está atípica. E o fator de crescimento é uma ferramenta do nosso sistema imunológico, né? Por exemplo, psoríase. Eu já estou tendo ali uma descamação importante, uma inflamação importante. Fator de crescimento, eles podem fazer uma vasodilatação, eles podem fazer ali, né, mais descamação. Então, o fator de crescimento não é indicado para um cenário de psoríase, por exemplo. Dermatite seborreica, tomar muito cuidado com o vitiligo. Doenças que você percebe que tem a parte autoimune envolvida, o fator de crescimento não é indicado. Por isso que é muito importante passar por um especialista, haver a avaliação adequada dessa pele, deste couro cabeludo. Não é porque eu estou usando um tônico capilar para o crescimento, o cabelo esconde muita patologia. Muita coisa está escondida no couro cabeludo que o paciente nem sabe que tem e está lá, né?
eu tenho lá uma lesão no couro cabeludo e você precisa saber que o fator de crescimento num cenário de doença autoimune, ele é contraindicado sim. Tá. Então, deixar isso bem claro, né? E você tem alguma sugestão de fórmula para quem está aí acompanhando a gente? Porque a hora que terminar a live, todo mundo vai me pedir sugestão de fórmula. Sugestões de fórmula. Então, ó, vamos pensar numa fórmula legal para cabelo? O pessoal que está achando que o cabelo não cresce quer recuperar, quer crescer o cabelo logo, perdeu, cortou lá, teve algum corte químico, precisa reparar este crescimento, a gente pode falar dessa formulação aqui, ó, tá? Então, ó, IGF, BFGF, VEGF, copper peptídeo, tudo a 1%. A gente pode falar dessa associação no volume de 50 ml. 50 ml, nada mais do que isso, é o suficiente. Aplica todos os dias no couro cabeludo, com o lavado ou não, porque mulher não lava o cabelo todo dia. Então, a gente pode considerar essa fórmula como uma boa indicação para o tratamento da alopécia, da perda de cabelo, tá? Lá para o pessoal, na estética, na cosmetria, na cosmetologia, a gente pode associar EGF, IGF, TGF-beta, sempre os três juntos, os três mosqueteiros aí, numa dosagem maior para o consultório, de repente uma dosagem de 2% até para utilizar em cabine, 1% no máximo para ser utilizado no home care. Então a gente pode colocar esse tipo de formulação, esse tipo de indicação para a cosmetria, tá? Cicatrização, feridas, né? A gente também pode pensar numa formulação para membros, né? Pé diabético, um cenário que a gente sabe que é bem difícil aí de tratar. A gente pode pensar nessa mesma formulação usada por este paciente aqui, que foi o TGF-beta, mais AFGF, mais IDP2 peptídeo. IDP2 peptídeo é o peptídeo ativo do IGF-1, que é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, de diabetes. Né? Diabetes é uma condição clínica que diminui muito a produção de fator de crescimento periférico. Sara, e a fórmula que você deu de fator de crescimento capilar, ela melhora a qualidade do fio do cabelo? Melhora a qualidade do fio, espessura. Então, eu tenho um cabelo mais espesso, com mais brilho, com mais viço. E é um cabelo que não somente cresce, mas permanece. Não adianta também o seu cabelo que apareceu lá, está crescendo, é fininho, quase não tem cor, né? No trauma do pente leva. Não adianta também. Então, o que é interessante da gente falar dos fatores lá na tricologia é que, inclusive, quem tem problema de cabelo grisalho, quem quer reverter este cenário de cabelo mais esbranquiçado, né, o cabelo sem pigmento, o fator de crescimento também ajuda. Embora a gente esteja agora numa vibe das mulheres aceitando os grisalhos, o grisalho agora é a nova tendência, até então, homem para homem é charmoso, né? Para mulher é relaxa. Era, né? Agora a gente tem as coisas aí mudando um pouquinho. Que bom. Então, mas, ó, é moda. O Proherin é um peptídeo do fator de crescimento insulínico. Ele me ajuda na ancoragem do pelo, na produção de matriz extracelular, mas ele me ajuda também, ó, na fixação de melanina, na produção de melanina. E isso é dose dependente. Quanto mais eu tiver fator de crescimento, nesse caso, Proherin, na composição, mais pigmento eu vou ter. Não vai voltar a ser aquele cabelo castanho, ultra, ou aquele cabelo super negro. Você não vai voltar a ter o cabelo escuro como antes, não. O que você tem é um cabelo menos platinado, ele já vai mais para o chumbo, ele é mais escuro realmente. O homem que usa muito fator, ele percebe que as têmporas, que crescia algo muito platinado, passa a crescer numa coloração mais para o chumbo, mais grafite.
tá? Ele É não legal fica isso, porque eu tenho... hiperpigmentado, né? Ele não chega a uma Não. hiperpigmentação, mas ele também não Quem fica promete aquele isso... branco platinado. Sim, quem promete isso é até arriscar falar isso, né? Não vai voltar o cabelo à cor que era originalmente. Nenhum produto vai fazer isso, né? Lembrando da importância da gente usar antioxidantes, né? O antioxidante é importante para a gente também diminuir a população de fios grisalhos. Isso daí é ótimo. O fator de crescimento que você falou pro cabelo, aquela formulazinha que você deu dos três mosqueteiros, ele também é para cílios e sobrancelhas? Não, cílios e sobrancelhas a gente usa uma outra combinação. Vai o VEGF, um dos itens repete, né? O VEGF. Então, o VEGF está presente na formulação. E o AFGF, fator de crescimento fibroblástico ácido. 1,5% de cada, não precisa da gente utilizar nenhuma dosagem muito alta. Formulação pequenininha, volume pequeno. Não, porque o pessoal pergunta bastante, né? A solução que eu passo na cabeça, eu posso passar na sobrancelha? Tem bastante pessoal que pergunta. Assim, lembrando que a gente tem a área dos olhos é uma área sensível, né? Toma muito cuidado com o que eu aplico numa região, também vou aplicar em outra. Toma muito cuidado com as mãos, superfície que essa mão vai aplicar. A gente está vendo aí, gente, mucosa ocular sendo invadida aí por patógenos, né? É uma das vias de contágio do coronavírus. Essa é uma explicação importante da gente fazer. Tomar muito cuidado. O que é da área dos olhos era dos olhos. O que é do couro cabeludo é do couro cabeludo. O máximo que a gente pode fazer é, estou aplicando no couro cabeludo, eu quero passar na barba, sem problema, tá? Agora, falou a área dos olhos, não utiliza nem a mesma mão. Não utiliza nem a mesma fórmula e nem a mesma mão com o produto nas mãos, tá? A região da área dos olhos ela é muito sensível e muito fácil de ser contaminada, né? Olho é sempre um perigo, né? Então a gente deixa aí para uma formulação específica, né? Sim, por isso que você desenvolveu uma embalagem que controla a aplicação, ela é exclusiva, não é nem para passar na sobrancelha, é para passar só nos cílios, faz outra para a sobrancelha, um gotejador para a sobrancelha, passa lá, porque a gente tem sempre infecções recorrentes na área dos olhos. A gente tem a embalagem específica para sobrancelha, específica para cílios, tem uma embalagem para cada região, né? Para que o paciente realmente não tenha problema nenhum. Você tem uma sugestão de fórmula para estímulo de colágeno pós-agulhamento, para home care? Sim, aquela mesma formulação que eu mostrei para vocês, a gente pode mexer na dosagem. Tá. Faria uma concentração maior para a cabine. Então, a gente pode pensar em 2%, 2,5% para ficar aí, né? De uso na cabine. E o fator de crescimento epidermal insulínico e transformador? 1% para ser utilizado aonde? No home care. O paciente em casa, ele usa no home care. Tá. Então, 1% para home care é suficiente. Depois você pode me passar essas formulinhas para eu passar para as meninas, né? Manda um print dessa tela. Aí, ó, a gente pode pensar numa vitamina C é sempre bem-vinda, num resveratrol, outros antioxidantes, né? Utilizar os tradicionais, os produtos tradicionais de tratamento em skincare como aliados dos fatores de crescimento. O que não pode ser feito na mesma fórmula é misturar com ácido, tá? Então, eu tenho mandélico, eu tenho glicólico, eu quero colocar fator de crescimento para potencializar. O pH não permite, eu não tenho pH adequado para associar fator de crescimento. Então, sempre sem ácidos na mesma formulação.
Uso ácido na pele, lá, aplica um dia, no outro dia uso o fator de crescimento, faz em embalagem separada. Você falou de antioxidante. O antioxidante oral, eu gosto bastante de antioxidante oral, Sara. Eu gosto de Toddy. O que você acha? Superoxide desmutase, nossa enzima natural, ela tem ação antioxidante. Então, tudo que imita o que está no nosso organismo é o que funciona, né? A vitamina C, ela faz parte do nosso metabolismo também, faz parte das nossas reações químicas, ela é importante, vitamina E. A superóxido desmutase, ela é muito potente e, infelizmente, a gente não tem uma boa produção dela. Isso por conta do nosso envelhecimento, as pessoas não dormem adequadamente para produzir superóxido desmutase. A gente também tem a glutationa, né, que é um outro antioxidante importante, que protege as células. Mas o superóxido desmutase, se a gente puder suplementar, é algo muito estratégico na prevenção de doenças e na prevenção do envelhecimento. É algo muito bacana, os estudos cada vez mais, né, os congressos mostram a importância da superóxido desmutase. E no país tropical como o nosso, onde nós estamos vivendo, a radiação solar, ela faz uma depressão de superóxido desmutase da nossa pele. O verão é quando a gente tem uma queda de produção de superóxido desmutase, né? No inverno, a gente tem lá uma produção normalizada, mas é no verão que ela cai bastante. Então, veja como é interessante, né? Ela é antioxidante, ela é importante para proteger, só que, infelizmente, quando você tem o verão, que é quando você mais precisa, é uma situação que diminui a quantidade de superóxido desmutase disponível na pele. Eu gosto bastante de uma formulaçãozinha que é superóxido desmutase, ácido hialurônico e vitamina C. Todos com Fantástico. O Verisol. Porque o Verisol Nossa. Ele é um peptídeo, né? Que é, como você falou, que for mais próximo do organismo da gente, a absorção é melhor. Então, fantástico. E mais do que isso, eu posso usar isso por muito tempo? Você pode usar isso para a sua vida inteira. Deveria usar, né? Porque não é nada estranho. Porque não é nada estranho que eu estou tomando. Eu estou devolvendo o colágeno que eu estou perdendo. Vitamina C, eu posso comer a fruta que for. Não é suficiente a quantidade de vitamina C do que eu ingiro no alimento, que eu estou ingerindo no alimento, não é suficiente para me proteger. Então, eu posso suplementar. E isso é algo que, como está presente no meu organismo, eu posso fazer essa suplementação por muito tempo, para o resto da vida, sem problemas, né? Que essa suplementação vai auxiliar o processo do fator de crescimento, né? A ação dele no nosso organismo. Também, a suplementação de fator de crescimento, no caso, né? Vai repor o que eu não tenho. Imagina um membro inferior, um pé diabético, um dedo quase necrosado lá. Você vai esperar a sua circulação que está deficiente, está fragilizada, vai levar... Não tem. Então, antes que você perca o dedo, eu posso passar um fator de crescimento, sem dúvida alguma, né? O microagulhamento, ele também faz isso, né? Nas nossas estratégias. Eu estou ali agilizando naquela região que eu estou perdendo o cabelo, a chegada de um socorro, a chegada de substâncias reparadoras que vão ali, em cada canalzinho, tratar o quê? A queda de cabelo. Então, da mesma forma, eu estou colocando o fator de crescimento onde há necessidade, pela técnica, né? O LED também é um precursor de fator de crescimento. Não sei se as pessoas sabem, mas lá quando a gente fala de cabelo, lá na tricologia, nós temos o LED, o laser de baixa potência, que esses bonés, esses pentes cada vez mais acessíveis, ele é uma fonte biofísica de fator de crescimento. Então, o LED, que é feito lá, né, no consultório, o laser de baixa potência, as pessoas ficam num bonezinho, compram, inclusive,
essas estratégias, olha só, ele é um precursor de fator de crescimento do tipo fibroblástico básico, IGF e VEGF. Muito interessante. Ele estimula, esse LED estimula o fator de crescimento? Isso, é uma fonte biofísica. Então, assim, eu coloco isso porque às vezes as pessoas, médicos, alguns também, falam, poxa, eu não gosto de fator de crescimento. Mas a tua técnica envolve fator de crescimento, né? Então, você tem aí a técnica do laser de baixa potência, o microagulhamento, tantas outras técnicas são precursoras de fatores de crescimento. Ah, entendi. Nossa, e aí você consegue me mandar, então, a imagem dessas telas, Sara, para que eu deixe disponível para quem está assistindo. A foto da célula, você quer? Das telas. Ah, da perna? Não, das telas, Tá. das imagens que você passou. Ah, eu vou mandar tudo para você, tá? Tá. Aí você seleciona a principal imagem, o que elas vão, de repente, aí querer achar mais interessante, mais útil para elas. Fique à vontade para usar o material. E as tabelas também. Eu vou mandar as tabelas para vocês. A tabela facilita muito a consulta, uma consulta rápida. Tá. Me manda as tabelas. Você quer falar um pouquinho do TRIUMP também, para quem não conhece? O TRIUMP, já saindo do nosso desenvolvimento fator de crescimento, o TRIUMP ele une 3 especialidades que nós trouxemos para o Brasil também, que leva um tratamento específico para a área dos olhos, para as bochechas, né, aquele problema da bochecha de bulldog, aquela flacidez que acontece conforme a gente envelhece. E nós temos também o Essenskin para o tratamento do pescoço. O pescoço, você também tem uma região muito difícil de tratar. E é onde a gente pode, com o TRIUMP, ter uma formulação bem específica para essa região. Eu vou mostrar as fotos para vocês, vocês vão gostar. Primeiro componente é o Beautify. Beautify, ele é um próprio, o nome já diz, ele é para a área dos olhos. O Beautify, olha só que interessante, ele faz a redução da prega. Então, a gente tem a prega, né? Aquela prega da flacidez da pálpebra, veja que ela desaparece na presença de Beautify. Então, ele está presente na composição do TRIUMP, envolvendo aí olhos. Nós também fizemos, para essa formulação, porque são 3 itens, né? Uhum. Nós fizemos a adição do Idealift. O Idealift é uma substância para justamente tratar a flacidez da face, aquele pingo, aquele bochechinha de bulldog. Olha lá. E aí nós temos um peso que foi colocado na pele para medir exatamente essa flacidez, né? A pessoa está falando, a pessoa está gesticulando e está vendo lá nas fotos. Isso aqui é muito indesejado, né? Veja que antes e depois, ó, o mesmo peso foi amarrado nessa pele e a gente vê uma maior resistência, como se essa pele resistisse a esse mesmo peso, porque ela tem mais sustentação, ela tem mais proteína de sustentação, dificultando a deformação. O nome desse ativo é Idealift, é o segundo componente do TRIUMP. Diminui até o bigode chinês, né? Porque sim, não vai ter aquela sim. caída. Exatamente. E Essenskin para pescoço. Eu vou mostrar 2 pescoços aqui para vocês, tá? Então, olha lá minha filha, dá oi para eles. Oi, tudo bem? Eu quero falar oi. Cadê o oi? Ó, olha aqui. Nós temos um pescoço em tempo zero. Vejam que são mulheres com idade média de 60 anos. Então, a gente não está pegando nenhum pescocinho de 30 aqui, não, né? Pescoço desafiador. Então, nós temos tempo zero. E depois de utilizarem por 2 meses, eu tenho um outro cenário. Uma pele muito mais tratada. Veja a diferença do mesmo pescoço em 2 meses. Até e pescoço, né? A gente sim. percebe.
E pescoço, gente, acusa idade, né? Olha o outro, no final eu mostro. No final eu mostro. Desculpa, pessoal. Eu tenho aqui antes e depois. Olha só essa mulher também, né? Olha a diferença de qualidade deste pescoço antes e depois. E é uma realidade. Eu escuto de farmácias do Brasil inteiro, farmácias falando, Sara, eu não consigo vender outra fórmula, todo mundo quer o Triup, volta aqui para comprar de novo, quer presentear e não quer mudar de formulação. Você vê, é algo que foi muito assertivo, essa nossa estratégia de pôr os 3 componentes em um para facilitar numa base emoliente, envolvendo o pescoço, que é uma região que as pessoas têm muita insegurança, dependendo da idade, a face, né, com a bochechinha de bulldog, e a pálpebra, né, a pálpebra flácida. E é uma formulação que a gente divulgou em 2014, nós estamos falando de 6 anos. Ela é uma das fórmulas líder de vendas nas farmácias, até hoje, depois de 6 anos. E isso é importante a gente dizer, porque são 6 anos de pessoas satisfeitas com o resultado, voltam para comprar mais e indicam. Isso é bem legal. E a satisfação de olhar no espelho, né, de ver uma pele hidratada, de ver que está diminuindo aquela ruga ou a prega do olho, é impagável, né, Sara? A gente... Sem dúvida. Porque a gente sabe que alguns casos são cirúrgicos, a gente não pode também dizer que, nossa, vai ser a solução. Alguns casos são cirúrgicos. Tem pálpebra que precisa de uma intervenção cirúrgica, você precisa realmente, né, de ter aí um profissional conduzindo esse procedimento, mas eu posso, de repente, para muitas outras, evitar. Por exemplo, eu já sei da minha família que pálpebra é um problema. Eu sei que minha mãe, pelo formato do rosto, eu tenho o mesmo formato de rosto, eu posso já utilizar para evitar a bochechinha, pescoço, pessoas muito magras, principalmente, né? Tomar muito cuidado lá. E pele de pescoço é totalmente diferente. Não dá para pegar aquele outro cosmético ali, é para colágeno passar no pescoço. Não responde. Não responde. Pescoço não responde com outros anti-age. Pescoço é um outro departamento. Não responde. Sabe o que ajuda muito no pescoço? Demai. Aliás, Demai, ele foi visto como eficácia anti-aging no pescoço. Né? Os pacientes que tomavam Demai, o pescocinho estava em dia, né? Então, o que acontece? Quando você tem bomba de cálcio, quando você tem o cálcio presente, né? Olha lá, ela fez um coração para vocês, pessoal. Ai, que linda! Um coração para você. Olha lá, faz o coração de novo. I love you. I love you. Então, gente, cálcio para pescoço é importantíssimo. E o Essenskin, como ele ajuda a fazer isso aqui no pescoço? Da mesma maneira. Ele devolve cálcio para essas estruturas, tá? E aí, de repente, nessa formulação, se você tiver um pescoço muito, muito, né, estragado ali, que você quer dar uma boa melhorada no colo e pescoço, a gente pode, além de Essenskin, adicionar Demai, que hoje é muito mais acessível, dá para a gente utilizar tranquilamente. Sara, nosso tempo está acabando, foi ótima a live. E quem quiser saber alguma coisa, pode chamar a gente no direct. Quem tiver meu WhatsApp, chama, que aí eu passo todas as formulinhas. A Sara vai me passar aí o material que ela passou hoje e eu distribuo para todo mundo. Como chama? Combinado. Como ela se chama Raquel. Raquel. Um beijo para você. Tá mandando um beijo para você. Vou tirar o fone. Foi um prazer, minha querida, poder te ajudar. Herbs Naturais é um importante parceiro comercial nosso. O que você desenvolve, o que você vende, ajuda bastante a gente